o Governo do Distrito Federal, por intermédio das Secretarias de Cultura, Educação e Ciência e Tecnologia, com total apoio dos Ministérios da Cultura e da Educação, tem a honra de recebê-los para a maior pactuação já realizada entre o Governo e a sociedade para a institucionalização e implementação de políticas públicas para o livro e leitura, voltadas para a redução da pobreza e erradicação das desigualdades sociais. Convidamos a todos para ficarem de pé e cantarmos o hino nacional brasileiro, acompanhado pela companhia Mantendo Infantes. Esse lançamento aqui nos coloca, eu acho que é muito importante, vocês me perdoem, está até sendo de maneira meio errática aqui a minha fala, mas nós estamos, governador Filipelli, acertando o passo com a sintonia daquilo que faz o governo federal, porque o Distrito Federal ficou fora de sintonia durante todo esse período anterior. E para nós é muito importante potencializar essa relação. Pelo momento que passa a era da tecnologia da informação, mas tem uma frase que eu gostaria de repetir aqui, que foi dita por um dos maiores revolucionários deste momento, desta era da informação, que foi o Bill Gates. E ele diz o seguinte, que meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Então, diz que esse danado de livros, isso é mesmo, é para ensinar. Oh, gente, mãe, só deve estar mangando dele. Mãinha, como é que uma coisa que não fala pode ensinar ninguém? Passado, onde o governador diz que tem o sonho de transformar Brasília na capital da leitura. Agora, quando você tem um livro, você tem uma companhia. Só que a vantagem é que essa companhia não te atrapalha de jeitinho. Outra coisa que eu li outro dia, eu achei engraçado demais, mas mostra muito bem o que o livro significa pra gente. Estava escrito assim numa frase assim: ler é comandar de motocicleta sentindo o vento na cara, mesmo que você esteja de capacete. Olha que liberdade, gente! É a maior sensação da liberdade que a gente pode ouvir, não é? Então, assim, eu queria mesmo estar aqui presente, porque, olha, gente, quando eu fiquei sabendo que ia acontecer esse trem aqui... Eu tenho feito umas discussões, uns debates, que eu estou chamando de letra L. Aquela história de com quantos paus se faz uma canoa. Eu estou imaginando com quantos L se faz política pública, de livro, leitura, literatura e bibliotecas, né? Então nós temos o L de livro, onde está aí a questão do próprio fomento da economia do livro, do acesso, da composição de artigos para as bibliotecas. Nós temos o L de literatura, que aí é onde nasce, é o criador,
não há poesia, não há transformação, como você colocou. O L da literatura, que é o fomento da criação literária, da valorização da literatura brasileira. O L de leitura, né, de que não basta apenas o acesso, mas você também tem que formar os leitores, que o Brasil se transforme em uma nação de leitores. O L de leitor, você tem que ter uma política para o L de leitor. E eu estou puxando outros L's aí, quem tiver mais L's que relação com isso, me passe. Mas, sobretudo, o L de liberdade, que quem lê não apenas transforma, mas também liberta. Né? Eu estou lendo agora um livro do Todorov, chamado A Literatura em Perigo, e ele disse que ama a literatura porque a literatura o ajuda a viver. Ele não consegue imaginar o que seria a vida dele sem a literatura. E todos esses L's que eu mencionei aqui, tem um B de bibliotecas que junta todos no mesmo ambiente. Então, assim, a minha intromissão aqui é essa, né? É para dizer assim, da alegria que eu tô de ver que na capital do meu país, que eu amo tanto, está nascendo uma sementinha que pode mudar a vida do nosso povo. Eu não vou atrapalhar vocês mais não, vocês me desculpem. Muito obrigada, viu? Queria também aqui afirmar que essa reaproximação entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, ela não é apenas um discurso, e eu acho que isso se materializa nesse plano distrital do livro da leitura, que os senhores e as senhoras podem verificar, não tem apenas o apoio da Secretaria de Educação, mas a parceria na concepção e na execução desse plano. Desde o primeiro momento, eu quero aqui fazer esse registro do secretário de Cultura, que poderia ter entendido esta política como uma política exclusiva da Secretaria de Cultura, desde o primeiro minuto de governo, convidou, chamou a Secretaria de Educação a participar efetivamente da concepção e da construção desse plano que agora se apresenta à sociedade de Brasília. Agora, hoje, eu tenho, além desse tesouro aqui, eu tenho esse. É os livros, gente. Olha, depois que eu aprendi a ler, eu aprendi com o Marco Quintana, ele falou uma vez assim, que analfabeto é quem sabe ler e não lê. Eu não sou mais analfabeta. E também a satisfação de ver que hoje as relações do governo do Distrito Federal com a administração federal é mais fácil e isso também vai se refletir na conquista das metas que foram anunciadas aqui, que são ambiciosíssimas, né? Nós não sairemos desse índice baixíssimo de leitura em pouco tempo. Ele pôs um tempo lá de 100 anos, eu acho razoável que se a gente persistir, a gente vai fazer realmente essa capital da leitura. Eu acho que o livro, meu bichinho, não é só isso, não. Deve ser isso tudo e muito mais. Nossa, mãe, está muito bem explicado. Por que é que esse danado de livro é para nós assim tão legado? E por que é que nós bebe assim nesse fim de mundo jogado? É que sabendo o que tem lá dentro, nós vai aprender a viver, nós vai querer saber o porquê de tudo em nosso lado. Aí amanhã, quando o doutor vier querendo nos engabelar, nós vai dar tudo sabido. E assim, nós não vai deixar. Nós temos um plano. E esse plano é o Plano Nacional de Livro e de Leitura, articulado com o Plano Nacional de Cultura. Portanto, é fundamental que o Plano Setorial de Livro e Leitura aqui do Distrito Federal se articule, né? Seja parte integrante do Plano de Cultura. Né? No entanto, nós somos beneficiados por uma coisa surpreendente. Nós temos que, aí entra o que o Miranda falou, temos que tirar vantagem disso. A tecnologia. Ou seja, um rapaz nas margens do Tocantins, do Tapajós, tem lá o seu computador, ele pode acessar qualquer clássico em francês, ou inglês, ou em português, os clássicos já estão na internet, pode ler qualquer coisa
sem precisar se deslocar para uma biblioteca. Então, um país que foi incompetente para botar bibliotecas nos municípios, nos bairros das cidades, tem obrigação de ser competente em utilizar esses suportes eletrônicos como bibliotecas individuais. O celular, que está aí, tem que ser a biblioteca. Não tem que ser só o lugar do joguinho, da diversão, da conversa. O iPad também tem que ser só o lugar da diversão. Esse é o nosso desafio. Como é que nós vamos convencer o pessoal do Telecentro, do Ministério das Comunicações, todo mundo que está botando um dinheiro incrível, comprando computadores, que eles têm que transformar esse pessoal em leitor. Decreto que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar amor a quem se ama, sabendo que é a água que dá à planta o milagre da flor. Fica decretado ainda que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tenham direito a converter-se em belas manhãs de domingo. Tiago de Mello. Há um trabalho que nós vamos ter que fazer junto com Regina e com Erasto, na Secretaria de Educação do Distrito Federal, ao Gastão, que trabalhará com um parceiro nosso, né, e a sociedade. Porque o plano do livro e da leitura, ele não se materializa sem a participação objetiva, né, da sociedade. E quando eu me refiro à sociedade, eu estou me referindo aos empresários, eu estou me referindo às ONGs, eu estou me referindo aos sindicatos, às associações. Nós somos fruto dessa complexa sociedade. Essa sociedade que escolheu o governador Agnello Queiroz para conduzir o novo caminho, que é o slogan da campanha, e que pôde compor uma ampla frente política capaz de realizar projetos como esse. Eu queria aqui manifestar minha alegria, os meus agradecimentos e dizer que vamos iniciar, sim, o processo de materialização do plano do livro e da leitura do Distrito Federal como uma espécie de coluna vertebral da política pública de cultura para cumprirmos com o desejo e o compromisso do governador Agnello Queiroz, transformar a capital do Brasil numa cidade que seja a capital do livro e da leitura. Muito obrigado. O Governo do Distrito Federal, por intermédio das Secretarias de Cultura, Educação e Ciência e Tecnologia, com total apoio dos Ministérios da Cultura e da Educação, tem a honra de recebê-los para a maior atuação já realizada entre o Governo e a sociedade para a institucionalização e implementação de políticas públicas para o livro e leitura, voltadas para a redução da pobreza e erradicação das desigualdades sociais. Convidamos a todos para ficarem de pé e cantarmos o hino nacional brasileiro, acompanhado pela companhia Mantendo Infantes.